Noite, para quem não tinha dado boa noite ainda, paz e bem. Como dizia no começo, a gente ainda está na oitava da festa de Santa Clara de Assis, então a gente vai seguindo nessa nossa bonita caminhada, uma experiência tão bacana, destas quartas-feiras, né, e hoje também com essa noite recheada de mulheres para falar com a gente. E aí lembrando um pouco desse caminho bacana que a gente construiu, né, a gente passou, né, com um ver, percebendo o colapso econômico, né, uma conjuntura do território, percebendo a crise, ecológica, e aí a gente via ontem na CPI, que pretende criminalizar o MST e movimentos do campo, né, o Stedley dando mais uma aula, como deu uma aula aqui para a gente, há algumas quartas-feiras passadas, e aí depois a gente foi caminhando para um contemplar, para um perceber, um julgar, vendo o bem viver, e aí caminhando na transição do julgar para o agir, percebemos a educação popular como forma de construir esses nossos espaços. E aí, na semana passada, iniciamos o momento do agir, de ver como de fato a gente pode se colocar à disposição de construir iniciativas importantes. E aí, com o Vitor Tonin, percebemos cooperativas de crédito e outras experiências como moedas sociais, bancos comunitários. E hoje vai ser dia da gente perceber outras práticas de economia de Francisco e Clara a partir das casas de Francisco e Clara. Mas antes, eu chamo aqui para iniciar a nossa mística, esse nosso momento orante, a nossa companheira Teresa, que é lá do Núcleo de Santos, também, né, trazendo hoje a Ordem Franciscana Secular do Valongo. Boa Bem-vinda, Teresa. noite. Obrigada. Muito obrigada, Peterson. Eu meio perdida aqui. Vocês estão vendo uma apresentação? Sim. Ah, que bom! E nela nós temos o símbolo da BEF, que é aqui, da Regional Baixada Santista, mais o logo da Ordem Franciscana Secular, e eu fiz um igual à Casa de Francisco e Clara, que foi essa soma que proporcionou essa casa aqui em Santos. E na Baixada toda nós pretendemos que ela cresça muito aqui. E eu não quero falar muito, porque eu creio que Francisco fala por nós muito mais. Tanto Francisco o Papa como o Francisco de Assis, é o que importa é o que eles disseram e nos ensinam, e todos os dias estou aprendendo. Inclusive aprendendo muito aqui com vocês. Muito obrigada. Eu vou passar o slide porque eu não sei cantar, não sei tocar violão, e isso me dói muito. Então eu posso apenas clicar. Muito obrigada. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinha, sou uma parte de uma imensa vida e generosa reluz em torno a mim.
deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Olá, eu sou Solange, mas geralmente me chamam de Sol. Eu sou da Ordem Franciscana Secular do Valongo e também da Casa de Francisco e Clara, que nós estamos começando a estruturar lá na nossa casa. Eu fui gentilmente convidada para estar com vocês na abertura dessa aula, mas assim, eu não tenho a menor intimidade com gravação de vídeos. Eu estou fazendo este vídeo simplesmente porque eu não posso estar junto com vocês pessoalmente, né? Então, vamos começar fazendo acontecer, fazer o que é necessário, fazer o que é possível, e aí a gente vai chegar lá e vai se perceber fazendo o impossível. A gente vive uma vida angustiante, apressada, sobressaltada, e isso é colocado pra gente assim todos os dias, todo momento a gente é cobrado por isso, e a gente tem que perguntar o porquê. Para que serve isso? Para que esse sobressalto? Para que essa ansiedade? A gente fica correndo atrás de lucro? Para quem? Por quê? A gente joga a nossa vida fora e a gente esquece de olhar o irmão. Então, aproveitando que nós estamos em agosto, né? A aula de vocês agora neste mês, que é um mês que a gente rememora a Porciúncula, o perdão de Assis. Eu peço perdão publicamente. Perdão por todas as vezes em que eu perdi de vista a simplicidade, e perdão pelas vezes que eu disse não e eu poderia dizer sim, né? Então é nesse espírito que eu vou orar com vocês agora a canção A Santa Maria dos Anjos. Vou cantar a capela, sem acompanhamento, sem nada. A proposta é de simplicidade. Então, orem comigo essa canção. Vou pegar a letra. Em Nazaré o Senhor te chamou e aceitando disseste o sim. Desde este grande momento tornaste morada de graça sem fim. Santa Maria dos Anjos, morada eterna de Deus, Virgem da simplicidade, em teu seio materno o amor renasceu.
Quando em tua casa acolhias irmãos da pobreza, fazias voltar. Nos simples gestos de tais peregrinos no mundo teu filho a falar. Santa Maria dos Anjos, morada eterna de Deus, Virgem da simplicidade, em teu seio materno o amor renasceu. Sob o teu manto rogamos que leves por nós esta prece ao Senhor. Dá-nos a cada momento a graça de sermos mensagem de amor. Santa Maria dos Anjos, morada eterna de Deus, Virgem da simplicidade, em teu seio materno o amor renasceu. Eu oro com vocês e peço, Deus, que nós tenhamos a graça de fazer renascer o amor nos alicerces, na construção de uma nova sociabilidade, e que o amor universal, como princípio norteador de todas as relações humanas, deixe de ser somente um devaneio distante. Então, assim eu desejo que hoje frutifique no encontro de vocês e que se comece a fincar esses alicerces. Então, em nome da Infante Casa de Francisco e Clara no UFS Valongo, eu desejo uma excelente aula, um excelente encontro, paz e bem. Que maravilha! Obrigado, Tereza. Obrigado, Sol, que hoje não pôde estar com a gente. É isso, Tereza? É isso, obrigada. Tá me ouvindo, Peterson? Tá Sim, me ouvindo? sim. Tá. Muito obrigada. Eu quis que a Casa de Francisco e Clara, com a representação da Ordem Franciscana Secular do Valongo, estivesse aqui conosco. É muito importante para nós todo o acolhimento que a Ordem nos deu. Obrigada. Maravilha. Paz e bem para você. Agradecimento bem. também a Sol. E que a gente aí fez memória da festa de Santa Maria dos Anjos da Porciúncula, de Clara, mas também esse mês de agosto que a gente fez memória de Margarida Maria Alves, no dia 12, que hoje encerrou a grande marcha das Margaridas, mas também neste mês de agosto, memória de Frei Tito. E aí, nós queremos, nesse nosso encontro de hoje, perceber as práticas da economia de Francisco e Clara nessa nossa grande ciranda da BEFC. Essa talvez seja a aula, o encontro que muita gente tinha expectativa de ser o primeiro encontro, porque muita gente dizia assim, mas como eu posso fazer? Eu quero exemplo, eu quero chegar mais perto, ou então eu estou com medo de né, colocar para a rua a iniciativa que o grupo pensou, né? Não tem como trazer outras experiências para a gente olhar, perceber os desafios, também as dificuldades, mas a gente vê como outros estão construindo. Então, né, aquele momento que muita gente queria que fosse lá no nosso primeiro encontro, chegou o dia. E aí é justamente da gente pensar assim, né? Como a gente vai fazer acontecer? Qual é o caminho que esses grupos tiveram até aqui? Como tem sido essa experiência de encarnação da experiência do chamado da economia de Francisco e Clara. E para isso a gente conta hoje com 3 camaradas assim de luta que estão sempre com a gente. Primeiro, Márcia Molina, que é lá de Campinas, ela que é doutora em saúde coletiva, que já foi professora da PUC Campinas, é militante para todas as horas naquela cidade, é também, né, articuladora de pastorais sociais, de movimentos populares, e lá no Núcleo Campinas tem a experiência tão bacana, né, da cozinha solidária que serve cerca de 5.000 refeições
mês, e que vai contar, né, a experiência do Núcleo Campinas, que tive o prazer de conhecer, de estar lá perto, um núcleo que tem assim gente de todos os cantos da cidade, mas de tantas experiências. Tem ex-prefeita, ex-secretária municipal, tem professora de ensino básico, de ensino superior, militante, gente que teve experiência no campo, é um núcleo maravilhoso. Antes de passar a palavra para a Márcia, dizer que a gente vai contar aqui também com a nossa querida irmã Fátima. Eu não vi a irmã Fátima. Ah, está aqui embaixo. Ó. Irmã Fátima, ela que é do FPCC, de vez em quando a gente diz a irmã Fátima do PCC, mas na verdade é Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. Então, quando falarem irmã Fátima e ver um PCC ou FPCC, é porque tem esse nome cumprido, né, da congregação, que é também de origem franciscana. E a irmã Fátima, que está lá no Rio, anda tanto, eu acho que agora está no Rio Grande do Sul, mas eu estive há pouco tempo na sua terra natal, na sua diocese natal de Bom Jesus da Lapa. E também nossa companheira Gabriela Consolaro, que é catarinense, agora habitando terras mineiras, ela que é advogada, pesquisadora, mestre em Direito Ecológico e que é uma sonhadora das casas de Francisco e Clara desde o início. Então, boa noite para vocês. É um prazer estar reunido com as três aqui e a palavra é toda de vocês. Aí eu acho que Joaquim Paul para ver quem vai começar, mas eu sorteio aqui a Márcia para essa experiência de Campinas. Pode ser, Márcia? Pode sim. Boa noite a todos e todas. Uma alegria imensa, uma honra estar aqui. Obrigada, Pet. Espero não decepcionar vocês. Nós nem temos Casa de Francisco e Clara. Eu adorei que a Gabi colocou esse tema junto para eu aprender, né, Pet? Eu aprender a fazer a Casa de Francisco e Clara aqui. Faz muita falta para nós, né? O nosso núcleo foi caminhando assim como deu, e aí ainda não chegamos nesse ponto, né? Temos aí uma experiência para compartilhar, e eu quero assim trazer, né? Gostei demais da mística, Tereza, muito obrigada. Trazer os nossos ancestrais todos, né? Que nos fizeram chegar aqui. O Pet lembrou tantos deles, né? Tantas mulheres e homens que lutaram para a gente chegar onde a gente chegou na luta, né? Nesse momento da luta. Então, quero trazer para essa nossa roda. E aí, para começar, eu pensei que seria interessante vocês verem os rostinhos das pessoas que compõem nosso núcleo, né? Então, preparei uns slides. Então, eu queria começar por esses slides e depois fazer uma pequena reflexão, tá bom? Em cima dessa experiência. Por favor, Edu, você passa. Tereza, eu não me atrevi a aprender como você, eu nem sei lidar com tecnologia, então eu pedi para o Edu passar, tá bom? Por favor. Combinado, espera só um minutinho. Obrigada, Edu. É o vídeo, né? É um vídeo, isso. Um videozinho com os slides, por favor. Para nós, foi muito importante participar do planejamento da ABEFIC em março de 2023, porque ali revimos muito da caminhada que fizemos, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas sempre no mesmo propósito de construir a economia de Francisco e Clara em todos os espaços onde pudermos estar. Encontro de velhos amigos. Em novembro de 2019, passando pela PUC São Paulo, tive a grata surpresa de encontrar velhos amigos que não via há anos. Fiquei ali o suficiente para compreender a proposta, me encantar e combinar. Vamos levar este encontro para Campinas. Procuramos os jovens selecionados para ir para Assis, procuramos as pastorais sociais, e preparamos juntos nosso primeiro encontro, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2019, no Centro Pastoral Pio XII. Deste primeiro encontro participaram 120 pessoas. Nosso núcleo nasceu assim, incluindo padres leigos, professores das faculdades de Economia, Ciências Sociais e Teologia,
Campinas, Pastoral Afro, da criança carcerária, operária, da mulher marginalizada, Cáritas e Conselho de Leigos, que sempre estiveram com a gente até hoje. De lá para cá, um caminho percorrido. 2020, a pandemia. Ficamos perdidos. Tivemos ainda 3 encontros presenciais, tentando entender o que estava acontecendo. Depois, aprendendo a nos reunir de forma virtual. Assustados com o crescimento da miséria e da fome nas comunidades em que participávamos, arrecadamos e distribuímos toneladas de alimentos e nada dava conta da miséria crescendo a olhos vistos. Participamos do encontro virtual com o Papa Francisco em novembro, seguimos com as reuniões virtuais mensais, assumindo a proposta da ABEFIC e o desafio de sermos multiplicadores da economia de Francisco e Clara. Uma grande descoberta para nós: Assis é aqui e em todo lugar onde precisamos ouvir o clamor dos pobres e da terra por libertação. 2021, consolidamos as formações mensais e amadurecemos a urgência de encontrar caminhos de colocar em prática de imediato a economia de Francisco e Clara. O clamor dos povos era ensurdecedor no auge da pandemia. Escolhemos o combate à fome como nossa bandeira principal. Em 14 de junho de 2021, aceitamos o convite do Padre Antônio Rodrigues Alves para criar na Paróquia São Marcos, junto com o MST Marielle Vive, uma cozinha solidária, que fornece refeições completas para uma população de alta vulnerabilidade social da periferia de Campinas. Em 2022, seguem as formações mensais e se consolida o apoio a 5 projetos. Cozinha Solidária São Marcos. Hortas agroecológicas comunitárias. Apoio aos acampamentos Nelson Mandela em Campinas e Marielle Vive em Valinhos. Formação de jovens na periferia para geração de renda. Finanças solidárias. Em 2023, lançamos o livro Realmar a Economia na Faculdade de Teologia e Filosofia da PUC Campinas de manhã e no nosso núcleo à noite, com a alegria imensa de receber aqui nossos queridos Eduardo, Gabi e Peterson. E aproveitando a discussão do livro, levantamos o que significava para cada um de nós realmar a economia. Escrevemos tudo isto e montamos um curso de 6 aulas para formar multiplicadores do Realmar a Economia, que irá até outubro de 2023. O que significa realmar a economia? Aula 1. Na economia realmada, a paz é fruto da justiça. Aula 2. Na economia realmada, a partilha dos bens, dos dons e conhecimentos. Aula 4. Na economia realmada, não abrimos mão da participação popular, da diversidade e do respeito. Em setembro, o tema será o respeito à criação e todas as formas de vida é fonte de um novo humanismo. E em outubro, os núcleos e casas de Francisco e Clara são mobilizadoras dos territórios e fomentadoras de uma cultura do encontro. Quase 4 anos construindo a economia de Francisco e Clara, muita história para contar sobre as nossas formações. Essas formações mensais têm sido muito importantes, porque assim que entramos no processo de construção da economia de Francisco e Clara, constatamos a necessidade de desenvolver análise crítica da realidade e formular propostas alternativas de ação que pudéssemos vivenciar. Usando como base os 10 princípios elaborados pela ABEFIC, temos passado por muitos temas que nos ajudam a ler a realidade e transformá-la
na perspectiva da construção da economia de Francisco e Clara. Construindo um sujeito coletivo, construindo sujeitos que acolhem o outro como ele é e a sociedade antirracista, construção da paz no campo e na cidade, educação popular na construção de uma sociedade justa e fraterna no Brasil, educação popular no combate às desigualdades sociais, combate à violência contra a mulher, são exemplos destas formações. Muita história para contar sobre as nossas ações. A Cozinha Solidária São Marcos completou dia 14 de junho de 2023 2 anos de funcionamento. Em 2022, oferecemos 93 mil refeições. Hoje são oferecidas 6 mil refeições por mês. É uma rede de redes de solidariedade que arrecada alimentos, recursos financeiros, roupas e utensílios para bazares em prol da cozinha. Fazemos oficinas de educação, culinária e uma horta agroecológica escola. Sempre que possível, fazemos uma roda de conversa com música sobre a conjuntura, onde agora estamos preparando a participação da cozinha no Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, aqui em Campinas. Potência das periferias vivas, as comunidades como saída, a educação integral e a solidariedade e escuta do clamor dos povos, procuramos viver aqui. Aprendemos na escola da BEFIC que bem viver também é plantar a roça, se reconhecer parte da natureza, proteger a terra. Das reflexões ocorridas nos encontros mensais, nasceu em nós a necessidade de colocar em prática cada vez mais, estar junto dos pobres, mais perto, ombro a ombro. E neste momento de tanto sofrimento que foi a pandemia, escolhemos apoiar 2 acampamentos. Mandela, em Campinas, Marielle vive em Valinhos, com quem temos trabalhado ao longo destes quase 4 anos. Outro projeto a que temos nos dedicado é a de multiplicação de hortas comunitárias na cidade, em terrenos baldios, na penitenciária feminina, em um terreno da Transpetro, no Seminário de Limeira, na Cozinha Solidária São Marcos. Ecologia integral, desenvolvimento integral, procuramos viver aqui. Construindo juntos a nova economia, temos buscado estar próximos da construção das finanças solidárias na cidade, realizada pelo Vitor, e dos projetos de formação de cooperativas com jovens na periferia, desenvolvidos pelo professor Dimas. Alternativas anticapitalistas, bens comuns, economia a serviço da vida, procuramos viver aqui. Nosso trabalho é um esforço de colocar em prática o que nos pede o Papa Francisco quando ele diz: a partir dos pobres olhar para a economia, a partir deles olhar para o mundo, sem a estima, o cuidado, o amor pelos pobres, por cada pessoa pobre, por cada pessoa frágil e vulnerável, desde o concebido no útero materno, à pessoa doente com deficiência, ao idoso em dificuldade, não existe economia de Francisco. Papa Francisco, Assis, 2022. Então, como nos diz nosso querido Zé Vicente, sonho que se sonha só pode ser pura ilusão, mas sonho que se sonha junto é sinal de solução. Então vamos sonhar, companheiros, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão. Que maravilha, hein, Márcia? Então, aí eu quis trazer, né, um pouco os rostinhos
que compõem aí o nosso trabalho, para compartilhar isso com vocês, e quero colocar uma pequena reflexão, né, sobre essa caminhada. Aí a gente podia continuar a música, se eu tivesse o dom do Pet, eu ia cantar, né? Mas a música continua assim: eu quero ver acontecer, um sonho bom, um sonho de muitos acontecer, né, Pet? Então, sobre este sonho, que é nosso sonho, algumas reflexões. A primeira é essa da música, que o Zé Vicente é muito inspirado, né? E ele diz: sonho que se sonha só pode ser por ilusão, mas sonho que se sonha junto é sinal de solução. Nós assumimos como tarefa, aqui em Campinas, divulgar a economia de Francisco e Clara. Em todas as comunidades, paróquias, movimentos, faculdades, aonde a gente puder ir, a gente fala da economia de Francisco e Clara, porque a gente quer ganhar adeptos, a gente convida para as nossas formações, convida para os nossos projetos, convida padre, leigo, militante, o bispo. Claro que eles não vêm, às vezes não vêm, alguns vêm, outros não vêm, mas a gente convida a direita, a esquerda, convida o mundo. E tem sido interessante que antes nos viam com muita desconfiança e agora temos visto que a gente está mais palatável, digamos assim, inclusive pessoas participando mais dos nossos projetos. Segundo ponto, eu errei aí no vídeo, não é aula, né? A gente fala aula, mas nós procuramos promover encontros, porque sempre tem acolhimento, afeto, mística, a gente sempre come junto, né, Gabi? Eles comeram. Agora eu não estou nem com fome, eu falei, não, vamos comer. A gente sempre come junto, porque isso é uma forma da gente compreender, não só cognitivamente, mas afetivamente, o que é realmar a economia, o que é realmar as nossas relações, o que é realmar o nosso trabalho profissional e o nosso trabalho também pastoral. Nesse sentido, a gente tem uma gratidão imensa ao Papa Francisco e imensa à BEFC, porque a BEFC, o Papa Francisco, nos trazem a oportunidade de encontro, né? Não fosse isso, nós não estaríamos aqui, não estaria conhecendo vocês e vocês nos conhecendo, né? Então, essa maravilha que tem a economia de Francisco e Clara. Terceiro ponto é a potência dos nossos encontros, né? Nos olhar, nos conhecer, trabalhos tão distintos, nós aqui, pessoas de idades tão distintas, experiências tão distintas, profissões tão distintas, nos conhecer. Isso é demais de bom, né? Essa diversidade do nosso núcleo é demais de boa, e a gente cada vez constata mais que realmente o reino de Deus é igual essa sementinha de mostarda pequenininha, esse fermento na massa, tão pequenininho, que parece tão insignificante, mas é tão importante, tão indispensável, né? Nós não estamos sós. Às vezes, no nosso trabalho pequeno, né? Da pastoral carcerária, da pastoral da criança, a gente pode se sentir sozinho, fala tão pouquinho, mas quando a gente se junta, a gente lembra que fazemos parte dessa força da vida, dessa corrente invencível que é a vida. Então, lembrar juntos, né, que o nosso trabalho faz parte da construção desse mundo, novo mundo possível, tem sido muito bom. É uma prova, assim, de que onde abundou o mal, né? O pecado do egoísmo, da ganância, da acumulação, da destruição da natureza do neoliberalismo, superabundou a graça da solidariedade, da partilha, da unidade que a gente tem vivenciado na economia de Francisco e Clara. Quarto ponto é que a gente escolheu, e como vocês viram, vivenciar o que a gente estuda, né? Nós fizemos essa ousadia de vivenciar o que a gente estuda, tentando construir uma leitura da realidade a partir, não teórica, assim, acadêmica, mas sentida no coração, a partir do encontro com os pobres. E para compreender, né, um grande objetivo nosso, compreender mais profundamente o que Jesus quis dizer quando ele falou quando vocês derem de comer a um só desses pequeninos, é a mim que vocês estão dando. Então, esse trabalho nosso de compreender mais profundamente que realmente tudo está interligado, de que somos a família humana, de que somos filhos do mesmo Pai, né?
E aí, se a gente compreende isso mais profundamente, a miséria, a fome, a violência passam a ser inadmissíveis para nós, né? Então, vivenciar a economia de Francisco e Clara, mesmo que seja pequenininho, num projetinho que atinge poucas pessoas, tem nos feito cogitar que ela é possível, que ela não é uma elaboração teórica, que é possível hoje, aqui e agora, multiplicar experiências de economia de Francisco e Clara e ajudar outras pessoas a verem também que é possível. O quinto ponto é que tanto nas nossas formações, né, as nossas formações, quanto essa vivência dos projetos, tem criado unidade entre nós, vínculos entre nós, muito importantes para amadurecer por onde a gente caminha, porque o caminho é longo e difícil. Então, essa unidade é fundamental, né? A economia de Francisco e Clara afronta valores muito hegemônicos do neoliberalismo, da extrema-direita, do fascismo que cresceu entre nós nesses últimos 4 anos, e o brilho da economia de Francisco e Clara incomoda muita gente pertinho de nós, de dentro da igreja, incomoda muita gente. Nós vivemos no tempo do conflito, somos escolhidos para viver no tempo do conflito, né? Igual aquele trecho do Evangelho, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A gente tem experimentado muito isso. Sexto ponto é que hoje a gente sente que é um grande desafio de verdade ser igreja em saída, de verdade ser igreja sinodal. E a gente incomoda muito a muitos. E aí nós escolhemos em Campinas, quero partilhar isso com vocês, não entrar ou entrar o mínimo possível em embates internos da igreja, porque os externos já nos exigem tanta coisa, tanta energia, que a gente resolveu que nós vamos caminhar por onde der. Somos uma sementinha, uma árvorezinha que cresce na rocha, igual essa aí que eu pus, eu acho essa foto fantástica. Essa árvorezinha que cresce no meio da rocha e vai lá no sol. Nós estamos sendo assim aqui no nosso núcleo. A gente não quer discutir internamente a nossa proposta, no que conflita. Mas na comunidade, na paróquia que quer discutir, nós estamos lá, apresentamos e somos muito felizes nessa apresentação. E, por último, para cumprir aqui meu tempo, rigorosamente, Gabi, eu quero falar que é uma honra para mim estar aqui com vocês, uma alegria imensa estar aqui com vocês, e que não foi à toa que o Papa Francisco chamou os jovens para criar e construir a economia de Francisco. Porque quando a gente é jovem, isso eu sei porque eu já fui jovem um dia, né? Quando a gente é jovem, a gente tem uma força, uma garra, uma ousadia que a gente vai perdendo, sabe, ao longo da vida, sem perceber, a gente vai ficando mais cuidadoso, a gente vai ficando mais exigente, menos apaixonado, é um processo natural, né? E aí, a juventude tem isso. Então, aproveitem cada gota desse tempo, né? Mantenham acesa essa chama, assim, de crer de verdade que é possível transformar o mundo, mesmo que os sêniors digam que não é, viu? Acreditem que é possível, porque nós temos uma norma aqui, uma máxima que é assim: o caminho se faz ao caminhar. Quando a gente começou a Cozinha Solidária, a gente não tinha dinheiro para um mês. E ela está aí há 2 anos, nunca faltou comida. E ela é aberta, quem aparecer, se aparecer 500, come 500, 700, come 700, e nunca faltou. Então, o caminho se faz ao caminhar. Caminhando, a gente abre caminho, portanto, caminhem, ABEFIC, caminhemos. Jesus caminha conosco. E a prova mais cabal de que Jesus caminha conosco é o Papa Francisco, é a economia de Francisco, é a ABEFIC. Então, o Papa Francisco lançou um vídeo aí, desses vídeos que ele lança recentemente, numa visita que fez a um campo de concentração, e ali ele disse, depois de uma oração silenciosa, ele disse: somente o amor extingue o ódio, que nós sejamos a galera do amor,
capaz de amar os que estão ao nosso lado, capaz de perdoar, capaz de acolher movimentos tão diferentes, que pensam tantas coisas diferentes e que se aproximam de nós porque têm desejo de mudança. Que a gente seja essa linha que costura essa colcha de retalhos tão necessária para transformar a realidade. Contem sempre comigo, estamos juntos, coragem, 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 eu amo muito vocês. Beijo. Que maravilha, Márcia. Muitíssimo obrigado pela partilha. E aí, dizendo que é possível, e como já colocaram aqui no chat, e a gente falou já para você, para o Núcleo Campinas, o Núcleo Campinas é um exemplo para a articulação brasileira da economia de Francisco e Clara, e a gente tem o prazer de caminhar junto, de construir juntos, e um prazer maior ainda de ter ido a Campinas e conhecer tanta gente boa. Já já você volta, Márcia. Agora eu convido aqui a irmã Fátima. Irmã Fátima está por aqui? Ah, maravilha, com fone. A palavra é com você. Eu não te escuto, não. Não. O seu fone novo não está pegando o microfone. Olha só. Bora ver. Não está pegando. É. Enquanto isso, todo Enquanto mundo vai isso, falando o que achou, né, Pet? Da experiência do Núcleo de Campinas aí no chat. Porque não é isso. possível, é demais. Esse povo é demais, não é possível. Tomara que todo mundo tenha conseguido sentir, né, Peterson, o que a gente sentiu lá. É sensacional. Já que a Márcia colocou ali no início, né? Eu quero ver acontecer, acontecer. Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. Sonho que se sonha Acho que é o. só, pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Então vamos sonhar, companheiros, sonhar ligeiros, sonhar em mutirão. Eu quero ver acontecer, acontecer. Um sonho bom, um sonho de muitos acontecer. E aí, irmã Fátima, deu certo? Senão a gente pula para Gabi e volta já já, hein? É. Gabi, Então, não? é, Tenta ainda outro não. Fátima, fone. olha se não é o teu microfone mesmo, o teu fone. É. Tenta tirar o fone para ver se a gente É, escuta. fazer sem. Ainda bem que tá na garantia, porque é novo. Vai lá, Gabi. Então, bora. É difícil, né, gente, depois dessa experiência de Campinas. O que que a gente vai falar? Tá dito, tá tudo dito. O que a gente quer da economia de Francisco e Clara tá dito, tá apresentado para vocês. Não deu, Fátima? Vou então? Vou indo então. Quando você chegar, você grita aí que a gente escuta. É, bom, os núcleos regionais, eles da BEFC, eles foram, como vocês viram, né, pela apresentação apaixonada da nossa querida Márcia, foram surgindo organicamente dessa vontade territorial de fazer acontecer esse sonho lindo, né? E as casas de Francisco e Clara, esse projeto que a gente fala tanto, talvez seja uma tradução de tudo isso que a Márcia apresentou como núcleo regional, para a gente fazer multiplicar esse projeto com um conceito só, né? O que que a gente quer? A gente quer casas de Francisco e Clara. E como a gente quer fazer isso? De qualquer forma que a gente conseguir multiplicar a economia de Francisco e Clara nos nossos territórios. Para a gente poder falar que existe esse lugar territorial
de construir novas economias para a vida, né? Para a solidariedade, para a partilha, para a comunhão. E aí, eu e a irmã Fátima, tomara que ela consiga aqui entrar daqui a pouco, a gente preparou uma apresentaçãozinha aqui para contar para vocês um pouco disso, com um objetivo muito claro, para lembrar de Clara, de que vocês abracem esse projeto, como nós, né, abraçamos, se inspirem em relatos como o da Márcia, para a gente fazer multiplicar nos nossos territórios, os núcleos regionais, as casas de Francisco e Clara. Porque a economia de Francisco e Clara, meu povo, é muito bonito, né? As aulas que a gente está tendo aqui são maravilhosas, mas se a gente não fizer, ela não vai acontecer. Eu acho que isso tem que ficar muito assim certo para nós, né? E não é um peso e nem uma pressão. É uma missão leve, mas que é nossa. E que a gente pode começar como a gente pode, como a gente consegue, né? A Márcia falou, que bom que o chamado foi para as juventudes. Então, a juventude vai ter uma maneira de expressar a economia de Francisco e Clara, outras idades, outras maneiras, grupos que já se encontram de uma forma, sindicatos de outra, pastorais de outra, né? O que importa é a gente estar nessa sintonia de tudo isso que a gente vem construindo para fazer, realizar, reanimar a economia nos nossos territórios. E aí eu vou partilhar aqui um pouco mais das... Apareceu para vocês? A tela certa? Tem sempre um monte de coisa aberta aqui, né? Eu imagino que de todo mundo. Então, beleza. Deixa eu ver aqui se eu... Acho que eu não coloquei com som. Porque hoje eu acho que é o dia dos vídeos. Acho que a gente nunca teve tantos vídeos numa aula só. Mas para mostrar nossa realidade, acho que todo mundo quer trazer um pouco de outros, né? Agora está no seu WhatsApp Web. Oxi, que não está conectado, né? Peraí. Aí, Tereza, todo mundo viu? Tem problemas com o Zoom. Agora deu? Certo. Então tá, Fátima, não sei se tu tá aí, mas se chegar, você grita. Então a gente vai começar também com esse videozinho, que é bem curto, que fala um pouco mais sobre o projeto das casas de Francisco e Clara, para a gente continuar conversando. E aí, como essa é a nossa grande missão, né, enquanto ABEFC, enquanto articuladoras e articuladores da economia de Francisco e Clara, que todas e todos nós estamos nos formando, é muito importante que vocês entendam mesmo o que a gente quer dizer com isso, né? E se vocês não entenderem, é muito importante também que perguntem, porque talvez esse seja o foco de toda essa escola, fazer acontecer a economia de Francisco e Clara, né, dos nossos territórios. Então vamos começar com o videozinho. Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. Território, encontro, partilha. Essa é a proposta da Casa de Francisco e Clara. Queremos te convidar a construir um ambiente de referência da comunidade. Um espaço que rompa com a lógica do individualismo pregado hoje. Junte-se a nós para levantar espaços tão acolhedores como casas, em que sejam trabalhadas ideias e ações em prol de uma economia inclusiva. Já sabemos que o mundo precisa ser transformado. Então vamos começar em nossos territórios. Faça parte da construção desses espaços de mudança. Claras e Franciscos, esse vídeo é para vocês. Nós estamos ligados através da economia que explora. Nós estamos ligados pela cultura que exclui 99% das pessoas. Nós estamos ligados pela terra, pela água, pelo ar. E dessa casa só dá para ver os escombros. A economia de Francisco e Clara é um chamado do Papa Francisco. Por isso, convidamos você a construir esse território de partilha e inclusão, porque tudo está interligado. Nesta casa, as novas economias são o alicerce. É o resgate com o vínculo territorial. O rompimento com a indiferença é o que manterá esta casa firme, se tornando um lugar farol de esperança. Seja no campo ou na cidade, a comunidade é o nosso lugar de atuação. Abra sua porta. Construa estes espaços. Vamos juntas e juntos. E nesse ambiente seguro, de acolhimento e partilha, vamos criar uma economia diferente. Uma economia em que todos sejam respeitados e valorizados, por meio da qual seja possível viver em harmonia com a nossa casa comum.
Vamos valorizar as potencialidades de cada território. Faça parte da construção dessa história. Não deixe que vos roubem a comunidade. Várias casas estão nascendo em todo o Brasil. Em Santa Catarina, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e até no Distrito Federal. A casa de Francisco e Clara pode ser construída em qualquer lugar, por você. Reúna sua comunidade, construa você também uma casa de Francisco e Clara. Muito bem. A casa é esse espaço, né? E a gente, irmã Fátima, se você chegar, você grita aí, que eu não tô vendo. Mas a casa é esse espaço. Eu acho que eu cheguei, mas tu pode dizer. Opa! Chegou demais! Não consigo. Você quer falar? Quer continuar? Pode ser. Vamos ver aqui se tá tudo certo agora. Veja. Mas seria bom te ouvir também, Gabi. Mas eu acho que o fone ficou assim um pouco nervoso. Não foi nem eu, né? Fiquei olhando assim, enquanto ouvi a Márcia trazendo assim essa. É tão bonito de ouvir, né? Esse espírito, e aí fiquei olhando assim, quando a gente estava olhando nessa construção de pensar, e ouvindo também agora o vídeo, de pensar a casa de Francisco e Clara, e aí quando a gente vai começando, né, no que é, me veio muito presente, assim, o quanto, quando a gente traz o olhar de Francisco e de Clara, aquela semente de inspiração primeira que moveu o coração de Francisco, que moveu o coração de Clara, como disse o Peterson, né, a gente está ainda nesse tempo, assim, pertinho do dia da celebração de Clara, e que moveu e transformou o coração de Francisco e de Clara, e que também move e transforma o nosso coração hoje. Eu acho que pensar, trazendo assim, né, ouvindo o espírito que a Márcia foi trazendo, também os registros, é também pensar nessa nossa história de hoje, e tem esse enfoque, inclusive, vocacional também, né? Quando nos movemos e nos sentimos chamadas. Então, pensar o que são as casas de Francisco e Clara. São esses espaços, como diz ali, né, de articulação, onde acontece na prática a economia de Francisco e Clara, em nossas comunidades, nos nossos territórios. E se a gente vai seguindo, o que muitas pessoas perguntam, né? E a gente vai trazendo assim a partir dessas perguntas. Então, assim, que são os lugares de vivência, são aquelas experiências que vão fortalecendo na prática a economia de Francisco e Clara, e são essas marcas dos nossos territórios, né? Onde a gente consegue perceber a existência. E aí, se a gente vai olhar os eixos místicos, quem já está com o livro, ou quem já conferiu aquele texto, inclusive, que fala das casas de Francisco e Clara, eles vão trazer assim desses diferentes espaços sagrados onde acontece, né? São esses espaços nossos, espaços de vivência. E aí nos espaços com os empobrecidos, nos espaços vão fortalecendo a espiritualidade libertadora, os espaços de encontro com as mulheres, os diferentes espaços nos nossos territórios. E depois de olhar assim o que é, a gente pode olhar assim como é que surge, né? De onde é que vem? A gente vai olhar esse chamado, né? A necessidade de que se torne visível e prática nos territórios a partir do chamado do Papa Francisco, e também dessa vontade de que essas ações, as atividades que são promovidas e essas que promovam e que promovem mudanças estruturais tenham essa identificação, como casa de Francisco e Clara, parte da articulação, né, da economia de Francisco e Clara. E aí, né, mana, para complementar, a gente, como a Márcia apresentou nessa retrospectiva que ela fez, a gente viveu o período da pandemia, logo depois do chamado do Papa, né? Então, o chamado do Papa foi em 1º de maio de 2019, a gente começa a se articular aqui no Brasil no final de 2019, e aí no começo de 2020, né? Um pouco ali na metade do primeiro semestre, a gente já é assolado por essa necessidade do distanciamento social. Então, a gente se constrói muito na perspectiva educativa, formativa, nesse ambiente virtual.
E falar de economia, ainda por quase 2 anos, em um ambiente virtual, nos fez gestar de uma forma muito forte e presente o grito da necessidade da gente territorializar essa proposta, né? Foi um grito, não podemos deixar que seja só no mundo das ideias, né? Não podemos deixar que seja de reunião em reunião em Zoom, a gente falar que criou uma articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, né? A casa surge como esse grito de falar, não, a economia se constrói no território, como a Eva falou ali, né? Começa em nós, a partir do nosso movimento, da nossa organização popular, da nossa formação para mudanças estruturais, que isso é muito importante também. Nós não estamos multiplicando ONGs, né? Não que isso não seja uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, mas nós queremos dar um passo para além, não no sentido de que é melhor, né, numa escala, mas para além no sentido de que a gente quer abraçar uma perspectiva, peraí, tá me falando, não tem mais. Uma perspectiva que nos projete a construir mudanças estruturais. Nós estamos bradando a importância do território porque a gente acredita nessa rede, né? Nesses milhares de focos que podem ser as nossas ações, que conectados, unidos em mutirão, podem fazer a gente vislumbrar, aí sim, outras perspectivas econômicas, né? Outros horizontes. Então, só ressaltando aqui que surge dessa necessidade do territorializar, e que outra coisa que também é muito importante para nós, a gente quer mudanças estruturais, a gente quer outro sistema econômico, né? A gente fala aqui de finanças solidárias porque a gente não quer mais a financiarização neoliberal nos ditando as regras, né? A gente quer que o povo dite as regras. Então, o território é a saída, mas a formação de rede desses tantos territórios trabalhando e criando outros horizontes é que vão fazer com que a gente possa efetivar o nosso sonho, né? Vai lá, mano. E acho que esse slide também, né, aquilo que você já trouxe ali, que está perfeito, acho que é isso mesmo, do quanto o entendimento de que a casa de Francisco e Clara é unidade e é fortalecer essa conexão das iniciativas que já acontecem, né? Como é que a gente vai pensando esse processo de unidade nos nossos territórios e de continuar incentivando, de que faça parte da identidade, da realidade de nossas comunidades. E aí, se a gente vai olhar assim, né, é esse olhar de que todas as iniciativas que promovem, que tenha esse espírito, cabem, né, o espírito de casa de Francisco e Clara. Então, nas diferentes realidades que nós estamos, então, fazer essa conexão e tornar visível e muito, muito possível, né, de vivenciar. Quer que continue? Uhum. Bom, vou tocar então. Tu segue ali? Ah, tá. Então é isso, as casas de Francisco e Clara são essa experiência de territorialização, né, da economia de Francisco e Clara, e muito importante para nós esse fortalecimento territorial, mas para mudanças estruturais, né? E a gente está apresentando aqui para vocês o que é um produto de muito tempo de reflexão sobre esse projeto, e de certa forma também várias respostas sobre perguntas que nos vieram, né? Porque vocês podem imaginar que para quem se conforma, né, em pensar outros mundos com a teoria, quando a gente fala que o território é a saída, pode ofender, né? Pode até incomodar quem fica confortável só discutindo teoria. Então, isso nos foi muito questionado nessa perspectiva também. E a gente traz, e até lembrando o Stedley ontem na CPI, que fala que é necessário disciplina, né? Que é necessário estudo, que é necessário organização para a gente efetivar a nossa militância, as casas de Francisco e Clara representam para a gente esse todo, que é de ação, que é também de formação,
mas que é, sobretudo, de nos organizar enquanto povo para poder não só sonhar, mas também realizar outras economias, né? E aí que a casa de uma forma assim resumida, para que o conceito fique evidente assim para todo mundo conseguir enxergar, é um espaço físico de referência que constrói saídas com a comunidade para a realidade local. E um diferencial, né? Um dos diferenciais da perspectiva da economia de Francisco Clara é que seja atravessado por espiritualidades libertadoras e plurais. Eu não sei se faz sentido para todo mundo que está aqui isso, mas isso é o abastecimento místico. Sabe assim, quando a gente vai estudando sobre capitalismo, neoliberalismo, né, e aquilo vai enchendo nossa cabeça, e a gente chega em um momento e fala assim, nossa, não tem jeito, né? Estamos esmagados, estamos esmagados. A mística que alimenta a realidade do sonho. O sonho é real, né? Outras possibilidades são urgentes e são nossas, né? Basta a gente construir isso. Esse atravessamento por espiritualidades libertadoras e plurais quer dizer que nós queremos, com as casas de Francisco e Clara, acreditar que é possível. E mais que acreditar, começar a construir esse horizonte que a gente vislumbra enquanto reino de Deus, enquanto mundo de paz, enquanto terra sem males, né? Enquanto paz e amor, seja o que for. Esse horizonte de igualdade, de justiça e de fraternidade aqui. Por isso, esse atravessamento pela necessidade da gente ser encharcado. A gente ia ter o Padre Wilson aqui hoje, que não pôde estar conosco, né? E ele sempre usa esse termo que é muito bom, de encharcar-se dessa realidade. Esse atravessamento espiritual, místico, nos conduz a essa perspectiva. E aí, uma pergunta que é sempre uma das primeiras perguntas que nos vem nessa reflexão é se esse espaço físico precisa ser uma casa, né? E a irmã Fátima quer responder para a gente? Como é que tá? Sim. Precisa ser uma casa? Sim, mas não. Essa resposta é sim, não. Na verdade, né, quando a gente vai pensando ser casa física, acho que é a próxima conversa, né? Ela não precisa ser. Se a gente vai olhar primeiro o simbolismo, né, que traz essa questão da casa, pensando na inspiração ali do Papa Francisco, quando a gente olha para toda essa questão, né, da casa como um grande chamado, olhando para... E aí, na inspiração também de Francisco de Assis, que daí é impossível não pensar, né, trazer o Francisco, que percebe a destruição da casa, né? A casa que está sofrida, a igreja que está sofrida, a sociedade que vive, então, as relações em si, e aí dentro desse olhar, quando a gente olha para a casa comum, então, essa reconstrução da casa. Então, no entendimento de Francisco, lá em Assis, ele entendeu logo quando escutou que precisava reconstruir, que era aquela igreja, que é a igreja de São Damião, né? Então, só que com o tempo ele foi entendendo que tinham outras casas que precisavam ser reconstruídas. Isso para dizer que tem que ser casa mesmo? Casa física? E aí é esse olhar de que onde tem o cuidado, onde tem essa experiência de acolhida, de acolhimento entre as pessoas, é o espírito de Francisco, de casa de Francisco e Clara. E acho que é interessante ainda nessa memória de Francisco, como e aí nessa fala, né, do Stedley nesses dias, assim, muito presente já desde a nossa aula, se a gente vai olhar agora, esse processo de transição que pode acontecer no nosso jeito de olhar e a partir do pequeno, a partir ou dos grandes grupos também a construção das casas, e para Francisco ele faz parte de um povo, né, de um povo que tem bens e que tem de um povo grande e nobre e faz essa transição e escolha para um outro tipo de casa, para uma outra experiência, né? Então, é dentro desse olhar, a estruturação, ver com quem são as parcerias. Para isso, a gente não está precisando, ou de repente precisa. Como tem que ser casa? Como é que é? Tem que ter comida e tem que ter festa e comida para a gente celebrar que é a casa de Francisco Clara. Mas é esse olhar de que o quarto, o lugar, talvez não seja o mais importante, né? Se isso tem, tá perfeito, né? Já é um passo dado nos espaços que já tem uma casa e que se constrói, se dá a característica de casa de Francisco Clara, tá perfeito.
Quem ainda não tem uma casa assim também pode começar num outro jeito, né? Que é assim como o Francisco, vai começando e vem outras pessoas que também vão contribuir na construção, na edificação dessa casa. É isso. Então, não precisa, né, ser uma casa estruturada com quarto, cozinha, sala, banheiro, área de serviço, para ser uma casa de Francisco e Clara, né? Assim como a casa comum não é necessariamente uma estrutura de concreto em que todos moramos dentro, né? Mas uma perspectiva mística e integral como o planeta que nos acolhe. A casa de Francisco e Clara também representa essa acolhida, o pertencimento, né? O aconchego de quando a gente chega em casa, o estar entre os nossos, o diálogo, né, que também existe dentro de casa. É um simbolismo em um conceito que já nos provoca aí, né? Porque quando a gente fala de capitalismo, de neoliberalismo, também nos impulsiona a pensar em tudo que é estratificado, em tudo que é A ou B, né? São caminhos muito certos que a gente tem na cabeça e que acha que consegue controlar. A casa de Francisco e Clara, já no conceito, nos provoca. A casa de Francisco e Clara não precisa ser uma casa física, com quarto, sala, cozinha. É um espaço físico de referência. E o que pode ser esse espaço? Pode ser um salão paroquial, pode ser uma associação de moradores, pode ser uma praça na comunidade, pode ser uma garagem de um líder comunitário, de uma líder comunitária que está vaga para a gente fazer as nossas ações. Precisa ser físico só porque a gente quer que esteja na comunidade, né? No meio da vida do povo, senão não faz sentido para nós. Mas não é necessário uma casa física. E é engraçado que esse questionamento sempre vem, e eu imagino que vocês, enquanto a gente falava aqui, muitos e muitas de vocês já estavam pensando, não é? Ué, mas eu vou ter que arranjar uma casa agora, né? Mas não precisa não, meu povo. Qualquer lugarzinho a gente pode começar. E como identificar, mana? Então, se a gente vai olhar, a gente vai ver que nos nossos territórios, né, a partir desses olhares das aulas que a gente já vem tendo, a gente vai perceber que existem as necessidades e que existem também formas onde as pessoas têm aquela atitude, as pessoas têm aquela construção, têm aquele espírito. Então, se a gente vai olhar que todo espaço que favorece essa cultura do encontro, a mística que é libertadora, que contribui para a escuta da realidade, para a construção de novas ações de forma coletiva, que é inovadora, que é a partir da experiência das crianças, pode ser através da juventude, de trabalho do grupo de jovens, pode ser a partir do encontro com as mulheres, pode ser de uma experiência de economia solidária agroecológica que começou ou que começou agora, mas pode ser também uma experiência que existe há muito tempo, né? Então, desde que essas experiências ajudem ou construam, que ajudem na transformação, né, dessa realidade, que pode ser da pequena casa, pode ser da rua, pode ter um alcance muito maior, né? Mas são essas experiências que favorecem esse espírito que é transformador para a vida da comunidade. E o ponto importante é o encontro, né? O encontro não se faz de mim comigo mesma, na perspectiva da cultura do encontro do Papa Francisco. Então, a Casa de Francisco e Clara é essencialmente popular e comunitária. Ela não se faz de uma pessoa só, né? Pode começar de uma pessoa só. Se a nossa intenção for o coletivo, for o popular, for a reunião de grupos, é a partir do multirão que a gente quer construir tudo isso. Então, uma casa sozinha de Francisco e Clara só se for para começar, né? Porque o nosso objetivo é o coletivo. E a gente oferece a possibilidade, a perspectiva da gente fazer brotar essa experiência, ou identificar um projeto que já existe, que passa a caminhar junto com a economia de Francisco e Clara e que se entende também enquanto casa. E a gente vai acelerando aqui, né, mana, que estamos já chegando no limite do nosso tempo. Mas para dizer que a gente pode fazer uma reunião de casa, né, um início desse projeto desde o começo, ou a gente pode entender que algum projeto que a gente já toca se identifique enquanto casa de Francisco e Clara. E aí, não precisa mudar, né?
Não precisa mudar o nome do projeto, não precisa ser Casa de Francisco Clara o nome do projeto, trocar as placas, né, de entrada. Mas precisa se reconhecer enquanto tal, para a gente fazer o mais importante, que é formar uma rede de pessoas que estão mobilizadas a construir outras perspectivas econômicas. E isso pode ser feito de inúmeras maneiras. E a Márcia nos começa apresentando aqui diversas formas que a gente pode começar a construir essa unidade territorial da economia de Francisco e Clara. E aí vocês façam um exercício aí, quem puder vai colocando no chat o que seria legal, o que seria uma casa de Francisco e Clara legal na sua comunidade. O que responderia alguma questão que você tem aí no seu bairro, na sua comunidade paroquial, né, na sua comunidade de vida, de fé, no seu sindicato, na sua associação? O que à luz da economia de Francisco e Clara poderia responder um problema desse? Tudo isso, se gestado no chão da realidade, pode ser considerado uma casa de Francisco e Clara. E a gente coloca aqui, né? Morta comunitária, formações sobre a economia de Francisco e Clara, como a Márcia e o pessoal lá de Campinas começaram com formações, organização de banco comunitário, se alguém, né, já tem essa formação, já se considera apto a criar um banco comunitário, como a gente viu na última aula, ou não, né? Limpeza de rios, fazer sabão ecológico, meditações, um lugar de ecoespiritualidade, atividade com criança, as possibilidades são infinitas. Qualquer atividade local que estiver em sintonia com a economia de Francisco e Clara e promover essa reflexão da transformação econômica estrutural pode ser uma casa de Francisco e Clara. E aí a gente manda depois, né, esses slides para vocês, mas geralmente quando a gente está nessa discussão, essa é outra pergunta que também sempre vem, mas legal, achei legal, então como começar? E aqui a gente colocou um passo a passo para vocês seguirem, de passo em passo, né? Porque é assim que a gente caminha. Primeiro, a gente reúne um grupo disponível, em sintonia com a economia de Francisco e Clara. É muito importante aqui que nós estejamos falando de comunidade e estejamos falando de inserção na comunidade, né? Ninguém quer aqui chegar em territórios falando que sabe qual o caminho e trazendo a luz, né, da verdade universal. Definitivamente não é essa a perspectiva. Ou a comunidade que a gente está inserido, e se não está inserido, construir com aqueles que estão. Saber ouvir a voz do povo, né? Os gritos da terra, das empobrecidas, dos empobrecidos. E aí a gente vai para um segundo ponto desse como começar, que é fazer um mapeamento dos projetos que já existem. Tem que lembrar sempre que um projeto da economia de Francisco e Clara não ignora tudo que vem do território, mas acolhe para ver no que a gente consegue somar, né? É a diferença de muitos outros projetos que chegam com um ar de superioridade, trazendo uma solução, né? A gente quer ouvir o problema para pensar junto numa solução. Esse é o grande diferencial. E se já existe um projeto nesse sentido, a gente pode começar um diálogo para que tenha esse selo, entre aspas, de uma casa de Francisco e Clara, para que consiga estar junto nas discussões da ABEFC, né? A Márcia mostra para a gente o quanto é importante a gente estar em sintonia para poder grudar, né? Para poder ligar tudo isso que a gente constrói e fazer outros horizontes possíveis. E é isso, como diz o Papa Francisco, inicia em processos. E a gente coloca aqui quem já começou, que são algumas das casas que já começaram a se organizar por aí. Outras, né, também estão se estruturando, como eu acredito que em Campinas, né, daqui a pouco a gente vai ter essa conceituação também mais clara na nossa cabeça. Mas são muitas as ideias de Casa de Francisco e Clara que pipocam pelo Brasil e que muito nos alegram. E aqui, passando bem rápido, eu deixei algumas fotos da Casa de Francisco e Clara do Monte Serra, em Florianópolis, que é a experiência que eu estive na estruturação, por isso essas fotos, né? Mas a gente poderia pôr aqui inúmeras outras fotos. E só vamos finalizando. Se a irmã Fátima quiser comentar esse slide, a gente já vai encerrando. Se a gente vai olhando assim, né, como é que é também uma das perguntas, né, tá, mas quem é que faz o quê, como é que é?
se a gente vai olhando assim, nessa questão da identidade, o jeito, a experiência de cada local e as saídas também, né? Se é através de um projeto, se tem uma captação de recurso, ou se é através de diversas formas, né? De partilha. Então, que vão sendo esses espaços de referência e contribuindo. E aí, mas o formato mesmo, né? A continuidade, por exemplo, aqui em algumas das casas, a gente está vendo essa questão da construção e elaboração de projetos ou parcerias comunitárias, parcerias com outros espaços, a partir também de iniciativas que já existiam, né? Que são formas de, também de forma conjunta, de forma coletiva, pensar saídas, né? Para que tenha continuidade aquelas ações que vão começando, né? Que os sonhos e as práticas tenham continuidade. É isso, né, mano? Então, é essa a proposta das casas, basta arregaçar as mangas, dá para fazer, a gente vai junto, e quem sabe a gente não tem aí, né, das 100 pessoas que estão nos acompanhando, 100 casas de Francisco Clara enquanto projeto final da escola, né? Deixa a braba aqui, tomara que vocês recebam. Isso aí, né, Pet? Maravilha. Muito obrigado a vocês, hein? Show de bola. E a gente pôde perceber nas falas de hoje, com Márcia, irmã Fátima, Gabi, como é possível encarnar esse sonho de uma nova economia, né? E aí, pensando nisso e lendo o chat aqui, né? Primeiro, as pessoas colocando como a experiência de Campinas é uma experiência bacana, uma experiência que motiva outras tantas. Agora também comentários sobre a fala da Gabi e da irmã Fátima. Mas destacar aqui, né? A Eva colocava que essa nova economia começa de nós, né? De como que a gente muda hábitos, né? De como que a gente se reconhece como parte dessa nova economia. A Eunice dava destaque para a formação, a Cláudia colocava a juventude como vanguarda da transformação. Eu fui anotando alguns aqui, né, na mão, na letra, e aí tem hora que eu não consigo mais entender minha letra. Mas o Andrei coloca aqui que o aniversário da irmã Assunta, 99 anos hoje, e desses tantos anos, muitos dedicados à Casa do Caminho, né? Um lugar que tem a nossa cara. É interessante ler essa mensagem e perceber quantas tantas iniciativas já acontecem nas nossas comunidades, no nosso bairro, e a gente as reconhece como iniciativa de uma nova economia que indica um novo caminho. Esse exercício é interessante. Aliás, esse exercício é o que a gente vai ter que fazer também como atividade da semana. A Denise coloca o projeto de criar uma atividade que promova cursos de capacitação, no enfoque de uma capacitação de massa, voltada ao empreendedorismo em associações de bairro. A Márcia coloca que lá em Campinas, talvez a experiência da casa seja em acolher os moradores de rua, a partir também de todo o trabalho que o Padre Júlio Lancelotti realiza em São Paulo. Então, um espaço de acolhida para banho quente, um espaço de bebida quente, né, de aconchego, pensando nisso. E aí, muita gente foi colocando também como imagina já, olha, mais aqui, mais mensagem, como imagina essa casa nesses territórios. E aí, antes dos recados, eu acho que vale a pena a gente socializar aqui 2, 3 palavras. Se alguém tiver interesse, pode levantar a mão. E talvez até algum desses que eu não consegui ler a mensagem aqui, vários estão chegando. Liliane, Oi, eu mandei a mensagem por último aqui. Nos próximos dias, se surgir dúvidas, assim, a Liliane, gente. vocês escutam a Liliane? Oi? Sim. Tá muito longe? Agora eu que não estou escutando nada. Pode seguir, Ah, tá. Liliane. Acho que estava longe do microfone. Se surgirem dúvidas ao longo dos próximos dias, tem algum canal assim que a gente poderia entrar em contato com a irmã Fátima, com Márcia, com Gabriela? Sim, Liliane, com certeza. Se você, se for bom para você por e-mail, no economiadefrancisco@gmail.com.
sempre alguém recebe e encaminha para quem pode responder, sabe? Então a Pode ser gente por fica lá super... mesmo, então? Pode ser, aham, Então tá com bom. Eu não certeza. vou estender na dúvida agora, porque senão vai ficar longo, mas eu vou usar o e-mail, então. Maravilha. Obrigada. Combinado, a gente fica esperando, tá? Tá. Agora eu escuto vocês. Marcília, Marcília? Agora eu acho que nem eu, nem ninguém escuta, né? Não, né? Então, Marcília, daqui a pouco você volta. Eduardo Brasileiro. Obrigado, Peterson Prats. Meus amigos, também fiquei muito feliz de ouvir essas bonitas experiências e partilhas que foram feitas por Márcia, pela Fátima, pela Gabi. Muito obrigado por isso. Obrigado, Teresa, também por essa mística, por trazer a experiência tão bonita de Santos. Quando a gente faz um encontro como esse, e participei junto com todo esse grupo que hoje falou e com mais outros tantos que estão aqui acompanhando hoje, a ideia da escola, né? E quando vocês que estão aqui, 81 pessoas que estamos juntos, tem uma coisa muito séria aqui que é: nós estamos aqui hoje, já somos a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. Agora, cabe a gente a pensar como cada um vai territorializar isso. E o risco maior é que a gente não faça um uso do pensamento complexo, que é quando a gente alia o local ao global, a ação emergencial, a ação estrutural, a ação coletiva, a ação religiosa, a ação ecumênica. Eu acho que a economia de Francisco e Clara tem essa dimensão muito importante de abraçar a complexidade do mundo, a pluralidade. Então, acho que é importante que a gente saiba que o que a gente está fazendo é pequeno, mas ao mesmo tempo se nutre de uma grande dimensão de transformação. Então, e às vezes a gente está fazendo coisas grandes, mas a gente não tem que percebê-la no conjunto de todos, né? Ou seja, somos uma articulação e o que dá ao corpo a nossa ação pequena é sermos articulação. Então, por isso que é importante a gente crescer como um corpo uníssono, junto, né? E se entendendo, compreendendo os seus desafios. E aí, por fim, para encerrar, eu acho que tem uma provocação importante para nós, que é como eu olho para a minha realidade e mobilizo. Porque, para mim, quando eu vejo o bonito trabalho de Campinas, eu falo, nossa, mas eu preciso ter o capital político de uma Márcia que consegue articular tanta gente. E aí eu já recuo pensando, puxa, eu não tenho esse capital político no meu território. Mas aonde foi consolidado esse trabalho em Campinas? Na conversa, na cultura do encontro, no batendo na porta e falar, vem comigo ali, vamos fazer aquilo, na escuta, no tempo doado ao encontro com o outro e, sobretudo, na paciência, que é uma coisa que Lenin falava muito, da paciência histórica, né? Que é paciência, paciência, paciência. Ou seja, a gente precisa ouvir o povo, para a gente entender para onde caminhar junto com o povo. Senão a gente faz dirigismo, a gente acha que tem a resposta final para o povo que a gente está no território para dar a elas. E eu acho que é mais do que isso, é escutar para depois construir, né? Eu queria essas coisas que ouvindo vocês me despertaram. Obrigado. Obrigado, Edu. É, Marcília e Carol, depois a gente já encerra a inscrição, tá bom? É só dizer, muita gente pergunta aqui das outras casas, né? Eu acho que o Edu já começou a colocar lá no grupo vídeos ou experiências, né? Seja da casa de Floripa, a gente depois no slide vai ter também listadas algumas casas, a gente pode colocar alguns contatos também, da onde já tem essas iniciativas. E da onde não tem iniciativas, a gente é convidado a construí-las. Marcília, que apareceu agora, depois saiu do banho. Cadê a Marcília? Desapareceu agora, não está querendo falar? Carol. Isso. Eu acho que a Marcília está falando, só que o áudio dela está desligado. Ah, vamos ver.
Marcília Ah, é também. verdade, é Fala aí. verdade. Desculpa. É que estava ligado, eu desliguei e achei que estava ligado. Então, eu estava fazendo sequilhos, tá? Então, por isso a câmera fechada e peço desculpa que eu acho desrespeitoso deixar a câmera desligada, apesar da gente saber que o Zoom consome um pouco mais de internet, independente do local, é necessário que a câmera fique fechada. Mas vamos lá. Primeiro eu quero falar para a Márcia, pena que eu não vi a Mística no início, porque hoje teve alguns contratempos, até nem tive como ir para a Marcha das Margaridas, mas enfim, cheguei um pouquinho atrasada. Márcia, você fez uma retrospectiva assim ímpar desde o início do processo da articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara. E a irmã Fátima, Consolaro, gente, foram assim, sabe? Parece que elas conseguiram colocar assim, como uma escadinha, todo o processo que aconteceu desde o início. O Pet nem fala, né? Que Pet, né, é um irmãozão, camarada. E eu quero só falar para vocês em relação a fala de ver do Rogério Tamires aí, que é aqui de Brasília, né? Irmãos, companheiros, e Clara também, que está aqui, quero falar para vocês que é um grande sonho, e isso na capital federal, principalmente porque, por mais que estamos nesta capital, a desigualdade social é tremenda, e só podemos caminhar se juntos, né? A territorialidade é importantíssima, não dá para a gente construir nada sozinho. E a fala de Edu também me contemplou, apesar de eu estar até esse momento falando, porque é algo que não dá para fazer sozinho. Sozinho já estamos, e unidos fazemos algo, mas com um olhar unido. É claro que quando você fala de vir, né, para os territórios, a gente não vai chegar lá e já falar, olha, esta é a receita, como a Gabi colocou. Não, a Gabi colocou exatamente isso. Não vamos levar a receita, nós vamos ouvir, né, a potencialidade daquele território e vamos trabalhar lado a lado e vamos construir juntos e juntas e juntos, porque nós sozinhos não chegamos a canto nenhum, mas juntas e juntas e juntos estamos aqui desde 2019. Grata a todos, e eu acredito que o território, na verdade, começa no seu local onde você está. E a casa começa a partir da sua casa quando você vai ao encontro do outro. E isso é unidade, isso é a cultura do encontro, e isso é pensar na casa comum de uma forma com detalhes de todos para que chegamos a um objetivo que é realmar a economia. Obrigado, Marcília. Saudade dos sequilhos. E no abraço, deixo um abraço também para os companheiros da EF, Rogério, Tamires e toda a turma. Carol, Boa noite a todos, paz e bem. Eu fiquei com vontade de me colocar à disposição depois que eu vi a mensagem aqui da Denise no chat, falando da possibilidade de cursos, né, de capacitação. Eu sou professora aqui da Rede Federal, do IF Sudeste, Campus Juiz de Fora, e fico à disposição, vou deixar meu telefone aqui para doar palestras na área de empreendedorismo ou educação financeira, que é a minha formação. Então, sim, algum dos movimentos, né, é algo que eu já estou pensando aqui também para a minha comunidade, né, amanhã eu vou estar, a gente está na semana aqui da família, né, na paróquia, amanhã eu vou estar com o padre da minha paróquia aqui, e das ideias, né, que ainda tem muitos, eu preciso formatar, é atuar com as famílias aqui, né, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, já era uma coisa que eu estava pensando em fazer aqui também. Então, eu também gostaria de me colocar à disposição. Talvez eu não consiga estar, né, presencial aí em muitos lugares, mas essa facilidade hoje de poder estar de forma online, então me coloco à disposição aí para quem precisar, doando o meu trabalho.
Precisamos sim. Obrigado, Carol. A gente vai se colocando a serviço e assim construindo. Francisco falou algo? Não? Sim, Então, que eu expresso, agradecendo a ela e precisando sim desse apoio, né? Vou procurar, porque aqui na minha cidade eu faço parte de uma associação onde nós temos 300 sócios, mais ou menos, e estamos vivendo uma dificuldade muito grande. E aí, com essa economia de Francisco, essa forma desse linguajar novo, né, para a nossa comunidade aqui, eu acredito que vai solucionar várias coisas, porque o pessoal não tem muita educação financeira, não tem muita educação de tratar as pessoas, né? E por isso que essa associação não está caminhando muito bem. E eu tive, devido a essas aulas da gente, tive até uma ideia de conversar com cada um de forma assim de grupos, fazer grupos de 10 ou de 20, para que nós possamos entender cada dificuldade de cada pessoa, né? Daquele coletivo, mas escutando cada um, e ver, partindo desse princípio, de que todos possam achar, como acho que foi a Fátima que falou hoje, né? Que o caminho, né, a gente faz caminhando. Então, eu vou caminhando aí para ver qual é o caminho que a gente encontra para solucionar esses nossos problemas aqui locais, né? E a Carol se colocou à disposição, então eu já até vou anotar aqui para estar procurando. Muito obrigado. que belezura, Francisco. Aqui essa nossa escola de articuladores já dando frutos. Agora eu vou passar para as nossas companheiras já para essa fala final de despedida, começando pela irmã Fátima, que já está com a mão levantada. Tá puxado isso aqui. Não, na verdade, eu quero só agradecer mesmo, assim, né, a possibilidade de ouvir e daqui a pouco tanta coisa bonita que vem sendo construída já daqui a pouco, né? Mas eu quero também deixar um spoiler falando assim, hoje mesmo nós tínhamos um encontro bonito, assim, falando de vários dos projetos, que a gente vai fazer projetos coletivos aqui na região, em Porto Alegre, região metropolitana, mas a gente está construindo também, aqui no Rio Grande do Sul, a primeira escola de verão, que vai acontecer lá de 4 a 13 de fevereiro do ano que vem, e aí, de repente, aí como momento presencial, né, já é uma possibilidade de estar construindo assim com todo o coração, mas já é também uma possibilidade das pessoas que quiserem sonhar isso para a gente ir pensando de forma presencial, se é chegar para o lado de cá e participar da nossa escola, que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, pertinho em Porto Alegre. Maravilha. Então, um abraço já com convite. Muito obrigado, irmã Fátima. Márcia, Só agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra, uma alegria imensa poder compartilhar o que a gente tem vivido. Dizer que quem quiser conhecer o nosso trabalho, está à disposição, eu coloquei o celular aí, né? Só me ligar e a gente combina, parece que tem gente que vem para Campinas e gostaria de ir lá conhecer, está à disposição. Uma grande parte das nossas formações tem sido virtuais, a próxima não, vai ser presencial, mas grande parte é virtual, a gente sempre coloca o convite lá, maior alegria se puderem entrar e participar com a gente. Estamos à disposição e juntos somos fortes. Beijo no coração. beijo, Márcia. E um abraço para o Genaro. A gente viu ele aí de cantinho, vendo vídeo. Ele estava aqui participando. Gerardo. E maravilha. Gabi, Eu só reforço o Papa Francisco para dizer: iniciem processos. Não esperem, né, o momento perfeito, o grupo perfeito, as condições perfeitas. É para a gente iniciar processos. Então, as casas são possibilidades, os núcleos regionais são outras. O que importa é a gente agir em mutirão, focando em mudanças estruturais, né? Ter certeza de que o território é a saída, porque a gente quer derrubar o sistema econômico capitalista neoliberal que nos oprime. É esse o nosso objetivo final. E a gente vai começar pelo território e vai conseguir, né? Então é isso, iniciem processos. Paz e bem. faz bem. E como atividade dessa nossa semana, nós somos convidados a contemplar. E a gente vai fazer essa contemplação justamente pensando nesse encontro de hoje, pensando no encontro de quarta passada, de como que a gente se aproxima de iniciativas que espelham essa nova economia.
Então, como que a gente pode colocar na agenda dessa semana a visita a uma feira de economia solidária, a visita a um banco comunitário que de repente tem perto, na minha cidade, ou próximo, a visita a alguma associação, a uma cozinha solidária comunitária, alguma experiência no nosso chão, no nosso território, que indique esses nossos caminhos. Ou então, como o Andrei citou aqui, a experiência da irmã, que já está com 99 anos e dedicou tanto tempo para a construção de uma experiência que indica novas formas de ter relação com o outro, com a comunidade. Então, a gente vai fazer esse processo de encarnação e que a gente possa socializar essas experiências, na medida do possível, participar, estar junto, fotografar, socializar com a gente e pode, de repente, colocar lá um hashtag Economia de Francisca e Clara, para dizer que tanta gente antes de nós já produz, né, economias diferentes, inspiradas no testemunho de Francisco e de Clara. Eu, irmã Fátima, não combinei com você, mas se quiser dar uma palhinha. Caiu, né? Travou. Tá com a viola aí, irmã, para finalizar? Ou não? Acho que era uma palhinha que ele estava pedindo, né? Ou vai a capela? Qual é, Jesus? Qual? Aqui. Somos Francisco e Clara, descalços na rua, em ações que refletem vigor e ternura. Somos Francisco e Clara, descalços na rua, em ações que refletem vigor e ternura. Mas bem, eu caí, mas voltei a tempo de pegar a canção da irmã Fátima. Um Muito abraço bom. cheiroso para cada um de vocês, hein? Sábado tem encontro de acompanhamento pedagógico, hein, gente? 3 horas no mesmo link. Até sábado. Tchau, queridos. Até sábado. Beijo, beijo. Boa noite. Paz e Abraço. bem. Boa noite, até Beijo. mais. Boa noite, paz e bem. Boa Um noite. abraço a todos. Obrigada. O encontro de sábado vai ser especial. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Vou ligar para Carol. Carol, Boa noite a tô ligando todos. para você. Ótima aula.